A santa paz de Deus a todos. Quero fazer aqui, irmãos, um apelo e um pedido ao Ministério do Brás, que tome uma atitude, porque há 13 anos eu sou perseguido, tá? Pelo Ministério do Setor 1, aqui de Campo Grande, Rio de Janeiro. O que acontece é o seguinte, eu já fui agredido por várias pessoas, nunca trouxe a público, tá? Eu já fui agredido por um irmão em campo, no evangelismo, na Fazenda Modelo. Eu já fui agredido na igreja, tá? O porteiro me deu um empurrão, eu estava de costa para a porta, ele veio do púlpito e eu estava no corredor, e ele passou no corredor e me deu de ombro, ele é todo musculoso, todo grandão. Eu não estava esperando, estava distraído ali, aquela pancada que ele deu em mim, me jogou com a cabeça no banco. Eu comentei isso com o cooperador, como sempre eles falam, fique em paz, irmão, fique em paz, irmão, fique em paz. E eu encontrei o cooperador e falei para ele, hoje, por exemplo, eu encontrei com ele hoje. Eu falei com ele, irmão, você quer que eu fique em paz? Vocês armaram para mim, me agrediram, eu não fui na polícia, não tomei atitude nenhuma contra vocês, não agredi ninguém, não trouxe a público, não causei nenhum escândalo, tá? E vocês me perseguem esse tempo todo, e aí agora você diz que eu tenho que ficar em paz? E agora vocês armaram para tirar a minha liberdade na igreja. Homem nenhum pode tirar minha liberdade, só Deus pode tirar minha liberdade. Então, Ministério de Anciões, eu preciso que vocês intercedam, tá? Intervenham, porque com todos os membros de ancião, cooperador, ancião daqui e de Resende, que eu tentei conversar com eles, pedi a eles para me ajudar nessa parte, todos disseram a mesma coisa. Irmão, deixa para lá, fica em paz. Irmão, deixa para lá, fica em paz. Então, quer dizer, daqui a pouco já fui agredido algumas vezes, daqui a pouco me matam. Ah, não, irmão, deixa para lá, fica em paz. Então, meu irmão, é o seguinte, eu estou cansado, ok? E vou dizer o seguinte, se vocês não interceder, não intervir ao meu favor aqui, para levantar isso a limpo e pegar esses canalhas que estão no ministério, eu vou ter que vir a público e eu vou colocar toda a verdade, tá? Toda a verdade, porque assim, o diabo ele faz. Quando você faz alguma coisa para refutar o que ele está fazendo, aí o que ele faz? Eu sou vítima. Ah, não, o errado é você. É sempre assim. Só que comigo esse joguinho não vai colar. Entendeu? E eu não quero trazer escândalo, eu não quero trazer problema para a Irmandade, eu não quero, porque eu luto contra o escândalo, eu luto contra a sujeira. E todo mundo que me conhece sabe disso, tá? Então é isso. Se vocês do Brás, até o final dessa semana, eu preciso que vocês, tá? Tome uma atitude, porque eu vou começar a colocar os podres, tá? A sujeira que fizeram comigo até hoje, tá? No YouTube. E quando eu começar, eu não vou parar mais, não. Não vou parar. E olha que eu vou dizer para vocês, é muita sujeira. E eu já estou cansado disso. Tá? Hoje mesmo eu encontrei com o operador, ele estava com ódio nos olhos, ódio. Ele não quis falar comigo, saiu arrancando com o carro, não me deu um pingo de atenção. Que tipo de pessoa é essa que coloca no Ministério de Cooperador que não tem a condição de dialogar com uma pessoa, que não tem a condição de falar com uma pessoa cheia de ódio? Por quê que ele está cheio de ódio? Porque ele se juntou com um monte de gente fazer o mal para mim? Com o Ministério de Ancião daqui do Setor 1 de Campo Grande? Então, meus irmãos, é o seguinte, eu não vou mais ficar segurando, tá? Tampando o sol com a peneira e nem jogando sujeira para debaixo do tapete. O que acontece é o seguinte, ou vocês, Ministério de Ancião do Brás, tá? Resolve isso de uma vez por todas, ou eu vou ter que colocar a verdade no YouTube, tá? Porque é muita sujeira que fizeram comigo. São 13 anos de perseguição. Então, meu irmão, você presta atenção que é muita coisa que tem para falar. E eu não quero falar nada. Não quero falar nada. Porque eu já estou cansado, tá? Dessa sujeira. E eu já disse, demônio nenhum, porque não é Deus.
Deus jamais ia tirar a minha condição, porque eu não dou essa condição ao diabo, tá? Eles querem alguma coisa para poder me destruir, mas não vão conseguir, porque tudo que tentaram não conseguiram. E são 13 anos que eles estão tentando. Agora, só que agora a minha paciência acabou. Eu fiz agora, no dia 20, eu fiz agora, nesse mês agora de outubro, 54 anos. Eu estou completando agora 13 anos de batizado na congregação. Conheço a congregação desde os meus 4 para 5 anos de idade. E eu não vou admitir, tá? Com a idade que eu tô, mais safadeza de ninguém. Não vou mais admitir, porque do mesmo jeito que eles fazem comigo, tem pessoas aqui que eles fazem igual. E eu conheço essas pessoas e vejo essas pessoas aqui, entendeu? Então, eu não vou mais admitir safadeza de ministério, nem comigo, nem com ninguém, em nome de Jesus. Acabou. Acabou. Não quero ir, tá? Na rede pública, internet, eu não quero ir na internet falar o que eu tenho para falar. Porque eu tenho certeza. E outra coisa, se eu for, eu vou continuar na congregação. Se eu botar tudo no YouTube, eu vou continuar na congregação. Porque ninguém vai impedir a minha entrada dentro da congregação. Só a polícia pode impedir. Aliás, só Deus, nem a polícia, porque eu não estou indo lá desrespeitar ninguém, muito pelo contrário, eu é que sou desrespeitado. Se o dono da igreja é Deus, ele é quem tem que barrar a minha entrada, e não o homem. Então é o seguinte, tudo que inventaram contra mim vão ter que provar. Porque até hoje eles tentaram e não conseguiram nada. Mas vão ter que provar. Então eu só digo uma coisa a vocês. Eu não quero, de maneira nenhuma, ter que ir para a internet, usar YouTube para poder falar a sujeira de ministério. Agora, eu tô 13 anos aguentando isso. 13 anos aguentando, engolindo tudo que é sujeira, calado, sem falar nada. E sempre procurando o ministério dizendo, irmão, me ajuda aí, faz assim por mim, intervém por mim, vai lá, fala com eles para eles pararem com essa sujeira. Mas ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Eu não vou na polícia denunciar ninguém, por quê? Porque a polícia vai querer uma série de prova, uma série de coisas que eu não tenho como provar. Porque quando o safado do porteiro me agrediu, eu fui gravar ele, sabe o que ele falou? Quando foi isso, irmão? Eu nunca fiz isso com você. Na maior cara de pau. Eles são tão demoníacos que eles não são nem homem para assumir o que eles fazem. Eles fazem assim, sabe aquele cara que te dá uma facadinha pelas costas? Quando você olha para trás, você faz assim, ele rapidinho se esquiva, fingindo que nem tá te vendo. É assim. Eles são exatamente assim. Mas tudo bem. Tudo bem. Só que vai ser o seguinte. Eu posso ir para cadeia. Eu posso morrer. Mas uma coisa eu vou te dizer. Eu tenho Deus como testemunho. O que eu vou falar é Deus que vai ser o meu testemunho. Se for mentira, Deus vai me matar. Ou eu vou para cadeia. Mas se for verdade, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai pegar para mostrar que eu estou falando a verdade. Ele vai pegar um por um desses pilantras. Tá? Principalmente o chefe deles, que eu não vou dizer o nome dele aqui, mas ele é ancião, depois do irmão que faleceu, ele é o ancião que assumiu no lugar dele, aqui no setor 1 em Campo Grande. Tá? Mas como agora, todo dia eles colocam um ancião aí, então já virou aquilo, né? Ancião agora virou moeda de troca. Agora aquela história, meu amigo. Vocês estão brincando, não é comigo não. Não, porque eu estou na igreja, por Deus. Vocês estão brincando com a obra de Deus. E a obra de Deus é a que Deus fez na minha vida. Essa é a obra de Deus. Na igreja não, nunca foi. A obra de Deus é o sacrifício de Jesus, é Deus entregar o Filho dele, santo, gerado pelo Espírito Santo, para poder agora, só que tem um bando de canalha dentro do ministério, tá? Que estão lá
que são joio, foi plantado pelo diabo, não é de Deus, é demônio puro, tá? Fazendo tudo quanto é sujeira e falcatrua contra alguns membros. Eu sempre fui aquele membro que, na minha frente, você errou, pode ser ancião, pode ser quem for, eu não concordo com o teu erro e ponto, acabou. A minha opinião é essa. Se você gosta de mim ou não gosta, problema seu. Então, se você não gosta, pelo menos que eu não saiba, ou pelo menos que você pare de errar. Essa é a minha atitude dentro da congregação, sempre foi. Agora, por isso não gosta de mim, querem me destruir? Problema, destrói. Mas a verdade é essa. Não vai mudar a verdade. Por quê? Como eu disse, com o fato que ocorreu comigo lá em Resende, o que eu falei? O meu nome ninguém vai usar para envergonhar o nome de Jesus. E estão tentando fazer isso comigo dentro da igreja há 13 anos. Tá? Se eu for abrir o verbo e todas as histórias, tudo que eles fizeram comigo desde o primeiro dia que eu pisei na igreja até o dia de hoje, meu irmão, só Deus. Só Deus. Agora, eu só estou avisando. Ministério do Brás. Eu já pedi ajuda a todas as pessoas que eu achei que pudesse ter um pouquinho, tá, de Espírito Santo, de visão espiritual e que fosse homem de Deus para poder me ajudar. Todos eles que eu procurei viraram as costas para mim. Ancião, cooperador, um monte deles. Agora, para me lascar, para mim, ó, um monte deles se juntaram, né? Colocaram nesse meio cooperador, porteiro, parte da Irmandade, tem de tudo no meio dessa sujeira. Só que tem uma coisa. Isso tem 13 anos que eles estão tentando me arrancar da igreja. Só que eu disse para eles, olha só, eu mesmo já quis sair da igreja por várias vezes. Ontem, lembra do culto de ontem? Porque eu não estou congregando aqui em algumas igrejas. Por quê? Porque quando eu vou congregar, eu já sei o que tem lá, o que acontece, entendeu? Então, não são pessoas que deveriam estar nem... Eu não vou falar isso, tá? Não vou falar que eles não deveriam estar dentro da igreja, porque Deus falou, eu não vou arrancar o joio. Então, que eles fiquem lá na igreja. Mas no púlpito, eles não deveriam passar nem perto. Mas, infelizmente, estão no púlpito, né? Por quê? Eles não têm testemunho de servo de Deus e nem de homem. Para mim, eles não são nem homem e nem servo de Deus. Porque um homem de verdade, entendeu? É diferente do que eles são. Então é o seguinte, o que eu quero dizer? Eu estou cansado. Não estou desanimado, não estou entregando os pontos, mas eu estou cansado no sentido de não aguento mais sujeira de canalha. E eu peço a todos que orem por mim, que se Deus não interceder, tomar um caminho nessa situação, fazer justiça nessa situação, e eles continuarem me perseguindo, e o ministério também, do Brás, não tomar nenhuma atitude, eu vou ter que vir na mídia e falar um monte de coisa. E é verdade. E é verdade. Depois vocês são assim. As pessoas avisam, pedem ajuda, vai atrás do ministério, pede ajuda, e é como o Josafá ainda fala. Não, irmão, fica em paz. Fica em paz. Entrega na mão de Deus. Ok. Entrega na mão de Deus, sim. Agora, o que eu não posso fazer, eu entrego na mão de Deus. Mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. E muitas vezes, não põe a mão na obra de Deus. Não estou pondo a mão na obra de Deus. Primeiro, porque eu não tenho esse poder de pôr a mão na obra de Deus. Porque a obra de Deus, que eu conheço, é a obra que ele faz através do Filho dele, pelo Espírito Santo em mim. Essa é a obra de Deus, em mim. Agora, as outras coisas que as pessoas comentam é outra história, não vou entrar em detalhe. Mas não tenho poder de pôr a mão na obra de Deus. Agora, essa sujeira, podridão, não vai mais continuar na minha vida. Porque eu exijo retratação. Exijo retratação com a minha pessoa. Porque eu não sou nenhum moleque, nenhum canalha, nenhum vagabundo, nenhum sem vergonha, pilantra, porque eu digo e já disse e repito, eu desafio qualquer ser humano na face da terra a chegar e falar aqui, nesse país ou em outro país, o Lindomar Rodrigues tem um problema com a justiça assim, assim, assado, ele está devendo, ou ele faltou com respeito com alguém aqui ou em qualquer lugar do Brasil. Eu desafio qualquer cidadão a provar isso.
da minha pessoa. Agora, se alguém disser, ó, o cara veio falar M com Lindomar Rodrigues e ele reagiu à altura, isso aí pode falar, porque isso aí realmente eu sempre fiz e eu nunca vou deixar de fazer. Eu não gosto de homem que bate em mulher, eu não gosto de covardia, eu não gosto de ninguém que bate em velho, que aproveita de pobre, que aproveita de fraco, eu não gosto de nenhum tipo de covardia. Eu sou contra covarde, eu sou anti-covarde. Isso pode ser no ministério, pode ser na igreja, pode ser no hospital, na polícia, no crime, na academia, pai, mãe, em qualquer lugar. Eu sou anti-covarde, porque muitos covardes se levantaram contra a minha pessoa. E pode ter certeza, irmão, se Deus me recolher, é a vontade dele. Mas eu já disse, até para minha mãe, eu falei, mãe, enquanto Deus não bater o martelo, Rodrigo, vem que chegou a tua hora, chamar minha senha, o diabo vai se levantar quantas vezes ele quiser, mas ele não vai conseguir nada. Então eu não temo o diabo, eu tenho temor a Deus. O diabo eu quero que ele se exploda para lá. Agora uma coisa eu vou dizer a vocês, por amor à igreja, à irmandade, aos inocentes, aos pobres, sofredores que estão dentro da congregação, eu tenho poupado eles e tenho sofrido todo revés de covardia e perseguição contra a minha pessoa. Mas eles vão ter que entender e eu vou explicar a situação para eles. E isso vai acabar. Por quê? Se não acabar, aí a coisa vai gringolar. Porque aí realmente vai ter polícia, vai ter um monte de coisa. Por quê? Porque eu vou entrar na igreja, vou exigir respeito e vou entrar com... vai ser com uma câmera de filmar, filmadora. Porque não vai ser nem com um celular mais, tá? Apesar de que eu carrego 2. Mas agora eu vou carregar uma câmera de filmar. Por quê? Ai daquele que destratar a minha pessoa ou a pessoa de qualquer irmão ou irmã na minha frente dentro da igreja. Ele, com certeza, vai ser acionado pela justiça. Por quê? Manipulação, covardia, sujeira contra os pequenininhos não vai mais ter. Onde eu tiver, não. E ó, não tô nem aí. Já tentaram fazer maldade comigo várias e várias vezes. Continuam tentando. Se vocês conseguirem, parabéns para você. Mas se vocês também não conseguirem, Deus pode muito bem mudar o jogo e pegar vocês. Entendeu? Porque vocês estão dando o maior exemplo para os seus filhos, para suas mulheres, para os membros de dentro da igreja. E vocês que eu estou falando são vocês do ministério. Vocês é que estão no ministério. Vocês estão dando mau exemplo. Tá? Porque eles conhecem vocês. Sabem como vocês são. Os seus filhos te conhecem. A tua mulher te conhece. A tua ex-mulher te conhece. Até vocês do ministério se conhecem, sabem quem vocês são e o que vocês fazem. Mas uma coisa eu digo a vocês, mais do que tudo, de que todos, Deus sabe quem vocês são. Agora, preste bem atenção. Eu tenho várias profecias que Deus me deu dentro da igreja que eu falei, tá? Inclusive, esse programa aí, o Resgate, eu falei isso há 7 anos atrás, lá na igreja, na Central, com várias pessoas. Eu sempre quis isso, que o jovem saísse, só que não era ir atrás de irmão que saiu da igreja. Era ir na rua, nos hospitais. Foi isso que eu mostrei. Vamos atrás de irmãos? Sim. Porque disse, nós temos que cuidar dos nossos ali. Se nós não cuidamos do nosso e cuidamos dos outros, nós estamos errados. Eu concordo. Então vamos buscar, né? Mas ir às igrejas, ir na rua, ensinar o jovem, mostrar para o jovem a realidade da vida para que ele venha aprendendo. E não ficar colocando o jovem de mimimi e colocando o jovem para amanhã virar um demônio dentro da igreja, que só quer saber de ministério. E de crescer e de querer se aparecer um diante do outro. Então, vocês estão acabando, seus infiltrados do inferno, do demônio no ministério, que vocês estão infiltrados no ministério. Vocês estão acabando com a igreja. Mas só que tem uma coisa, filho. A partir de agora, eu vou bater de frente com vocês.
Porque até então eu só tava, ó, levando, ó. Vocês só estavam batendo, eu não tava devolvendo, mas a partir de agora eu vou começar a devolver, entendeu? E aí, meu irmão, vocês se preparam, porque agora eu vou começar a devolver. Porque se o Ministério do Brás não tomar uma atitude, como eu já disse, eles sempre deixam primeiro o barco afundar para depois ir resgatar o barco no fundo do mar. Né? Porque quantas atitudes eles tinham que ter vindo, ó, no YouTube e dizer, ó, nós erramos nisso, erramos naquilo, mas nós vamos mudar porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos a falhas e erro. Todos. Eu erro muito. Eu aqui, eu erro de montão. Não é pouquinho não, eu erro muito. Às vezes eu tenho vontade de pegar pessoas, arrancar o pescoço, esganar. As covardias que eu vejo no mundo. Mas eu não posso fazer nada. Mas eu clamo, Espírito Santo, Senhor, tem misericórdia, tira esse pensamento de mim, me cobre com teu sangue. Que o diabo ele vai tentar a mim como vai tentar a muitos. Eu erro em pensamento. Mas em atitudes, graças a Deus, eu erro bem menos. Aí, em palavras, eu erro muito. Porque eu falo muito, estou sujeito a errar mais que aquele que fala menos. Mas, com certeza, Deus sabe que eu não quero errar. Deus sabe que eu não quero fazer o mal, que eu não quero prejudicar as pessoas. E Deus é ciente disso, porque se eu estiver mentindo, eu desafio a Deus me matar aqui agora. Eu não quero o mal de ninguém. Mas a sujeira também que o povo faz, eu não quero. E não admito. Eu estou dizendo, não quero trazer escândalo, não quero fazer guerra, não quero fazer bagunça, não quero fazer nada disso. Ai daquele por quem vem o escândalo. Mas uma coisa eu vou dizer a vocês. Se não mudar, isso eu não vou mais admitir. Ser destratado num lugar onde eu respeito as pessoas, aonde por várias vezes, tá? Eu entrei e respeitei todo mundo e fui desrespeitado e fui humilhado e fui agredido e armaram para me destruir várias vezes. E eu sempre recebi isso e coloquei na mão de Deus. E Deus é testemunha. Tive vários prejuízos por causa dessas pessoas. E não levantei um dedo. Mas eu digo a vocês uma coisa agora. Se é o meu fim, amém. Mas eu vou reagir. E ó, se eu tiver que ir na justiça, eu vou. Se eu tiver que ir no presidente, eu vou. Se eu tiver que ir nas Nações Unidas, se eu tiver que ir lá no meio da guerra em Israel, eu vou. Porque, meu irmão, eu não mexo com ninguém. Eu não procuro confusão com ninguém. Eu vou para dentro da minha igreja lá, dou meu glória, canto os hinos, testemunho. Na hora da palavra, eu dou a minha atenção na comunhão ali ao que está sendo feito, o que está sendo falado, ao que está sendo pregado. E ali eu tenho a comunhão de saber se realmente aquilo ali é mesmo de Deus e se aquilo ali Deus está falando com a minha alma. Então cada um tem a sua comunhão, a sua forma de entender a palavra. E eu respeito a de cada um. Agora, eu entro e saio na igreja numa boa com todo mundo. Agora, esses perseguidores do inferno, do diabo, tentam me destruir para me arrancar de dentro da igreja, mas não vão. Porque o que eu sempre quis, eu estou na igreja, sempre quis, foi que os meus filhos estivessem lá. Por isso que eu sempre lutei por uma congregação a melhor possível, o melhor culto possível, a melhor possível. E aí o que acontece? Agora hoje, os meus filhos vão ter que assistir esse vídeo. Infelizmente, eles vão ter que assistir esse vídeo. Mas só que para mim, chega de pagar esse preço. Entendeu? Agora é o seguinte, agora é a lei do retorno. Se até aqui, tá, eu segurei a onda e ninguém fez nada, então agora é o seguinte. Se vocês, anciões do Ministério do Brás, não fizerem nada, beleza. Eu vou na igreja, vou levar uma câmera, vou filmar tudo. Ai de alguém fazer uma graça contra mim, qualquer que seja, porque eu vou filmar. E outra coisa, essa canalice, hipocrisia de que não pode filmar culto, tá cheio de culto dentro do YouTube e tá tudo certo. O Brás
filma vários cultos dentro do YouTube e tá tudo certo. Então, essa hipocrisia do inferno tem que acabar hoje, tá? Não pode fazer um monte de coisa. Tem vários irmãos fazendo hinos, pegando hinos da congregação e colocando no YouTube. E eu não posso. Mas eu vou começar a cantar uns hinos no YouTube. Eu quero ver quem vai se levantar contra a minha pessoa também. Porque é mais um processo que eu vou ter que fazer. Porque, olha só, eu tive um problema com uma moto, prenderam, eu estava errado, levaram a moto mais do que certo. Só que o que aconteceu? A pessoa que deu a ordem para levar a minha moto, que era um policial da PRF, Polícia Rodoviária Federal, passou um carro. Uma pessoa estava alcoolizada, o outro estava com os 4 pneus rebaixados, lanterna mexida, cano de descarga mexido. Ele disse que o cara podia ir. Eu disse para ele, vem cá. A lei não é para todos? Ele disse para mim simplesmente, com a maior cara de pau, com a maior hipocrisia. Um erro não justifica outro. Então, quer dizer, o meu erro continuava sendo meu erro. Agora, ele errar, né, agindo da forma que ele agiu, dando voz de prisão para o meu veículo e liberando outros que estavam pior do que o meu, e uma pessoa que estava colocando mais risco do que o meu, porque o meu estava com atrasado e pneu careca, e por um problemazinho na parte elétrica. Esse foi o meu problema. E ele fez o quê? Ele liberou uma pessoa que tinha bebido, liberou uma pessoa que estava com 4 pneus rebaixados, aqueles carros rebaixadão, aquele cano barulhento, e com a lanterna mexida. E ele disse para mim assim, um erro não justifica o outro. Então, quer dizer, ele errou, né, na justiça dele, que ele me julgou e deixou os outros passarem impune, né, e ainda errou respondendo isso para mim. Ou seja, a lei é a minha lei, eu faço o que eu quiser. Porque eu falei para ele, a justiça de Deus é para todos, meu irmão. Quando eu falei isso, ele ficou bravo. Daqui a pouco eu falei, bom, se eu falar mais alguma coisa pelo que ele, a forma que ele estava, com a cara que ele estava, ele ia me dar uma voz de prisão para minha pessoa. Então, achei melhor deixar levar a moto e não debater mais nada, porque a pessoa exercendo a farda dele ali, eu sem nada, né? A moto, inclusive, não estava no meu nome, então o que eu pude fazer? Deixar levar a moto, né? Agora, esse tipo de coisa, irmãos, acontece na polícia, na igreja, no meio do crime, porque tem pessoas que estão no crime, mas são gente boa, pessoas que respeitam o outro, mas tem muitos que não respeitam. Eles acham que estão lá, entrou lá ontem, já acham que são os bambambam da parada, entendeu? Então, quer dizer, muitos são assim. No hospital, né? Você vê aí esse rapaz aí, que vai lá no hospital e vê lá, tem gente que está recebendo, mas não trabalha aqui, trabalha em outro estado. Então, em todo lugar tem canalha, inclusive no ministério, dentro da igreja. Entendeu? Então, essa é a minha revolta. Essa é a minha revolta. Agora, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu não vou mais ficar aturando isso. Deus abençoe a todos, o vídeo tá longo demais. Eu pensei que ia fazer um vídeo pequeno, mas como eu já disse, eu erro muito porque eu falo muito. Mas eu não falo besteira, tá? Eu não falo besteira, porque covardia Deus não suporta, e nem eu. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, e pode ter certeza, Ministério do Brás, se vocês não intervir na congregação, tá? Como homem de Deus que eu creio que vocês são, para poder reconhecer que erra, que são falhos e que tem coisas que precisam ser resolvidas, tá? A congregação vai de mal a pior. Então eu digo a vocês, eu tenho um irmão que falou para mim, esse ancião, Deus recolheu ele. Ele falou, irmão, a congregação vai fechar. Eu creio, foi bem antes da pandemia, eu creio que foi naquele momento da pandemia. Mas a congregação, irmãos, precisa estar passando por esse período, porque ela precisa passar e ela precisa realmente, meu irmão, os que são realmente servos de Deus vai firmar. Porque, irmão, o que está acontecendo dentro da congregação hoje, eu vou comentar num outro vídeo, é coisa
absurda, que eu jamais imaginei que fosse acontecer. E eu poderia estar na Assembleia, poderia estar na Batista, sim, porque são igrejas que às vezes eu vou, que eu visito, às vezes eu vou lá, sento e tenho amigos, tenho irmãos lá dentro, porque para mim todos que estão em Cristo é irmão e ponto final. Então é o seguinte, comigo não tem essa história. Então é o seguinte, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos para a glória de Deus. Então é isso. Se ninguém fizer nada, eu vou ter que vir aqui no YouTube falar a verdade sobre o que fizeram comigo e vou dizer, não foi pouca coisa não, muita coisa. E hoje eu encontrei o cooperador e o cooperador estava com ódio. Ele quase jogou o carro em cima da minha moto, porque ele saiu andando com o carro e eu fui atrás dele com a moto do lado dele falando com ele. E o que ele fez? Tipo assim, todo nervosão, todo brabão. Mas por que o cara não chegou e falou, vem cá, irmão, olha só, vamos conversar assim, ó, a situação é essa, essa, essa. Com calma. Quem está no ministério tem que ter essa condição. Se não tem essa condição, o que está fazendo no ministério? Se não tem condição de ficar no ministério, amigo, é simples. Sai de lá, vai para o banco, vai dar glória a Deus. Normal. Você está no ministério, você precisa ter condição de estar no ministério. Por isso que o ministério está lá, isso. Olha, para você estar no ministério, você tem que ter a condição de exercer o ministério. E tem um monte de gente que está no ministério que não tem condição de exercer nem a vida dele, mas está lá. Por quê? Vai perguntar para Deus. Ele vai te dar a resposta. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Em nome de Senhor Jesus, para a glória de Deus.